Glória a Deus. Irmãos, orem por todos esses adolescentes jovens. Mas orem mesmo, sabe, durante o dia. Muitas vezes não precisa, vou ficar de joelho, se der, fique, senão durante o dia. Sempre orem abençoando, irmãos. Porque olha a oportunidade deles poderem estar aqui. Eu peço, lógico, irmãos, temos que ter paciência, que muitas deles é a primeira vez que vem na igreja. É como nós não têm nem ideia, nem noção, mas de poderem estar vindo, estar ali aprendendo e ouvindo da palavra de Deus. Isso já é, irmãos, uma honra aqui para a igreja Nova Canaã, porque através de nós Deus está se revelando a eles o seu amor e a sua bondade. Mas eu preciso que todos os irmãos orem muito pela vida deles, porque Deus está levantando realmente uma nova geração. Nós, domingo, tivemos aí o batismo, né? E realmente é uma benção. E vemos Deus operando, Deus levantando, Deus derramando da sua graça. As jovens ali, que a hora que entrou, irmãos, a presença de Deus foi muito forte. Eu fiquei ali maravilhado. Eu engasguei, né? Chorei, eu queria falar, não conseguia. Tamanha foi a presença de Deus. E isso depois, à noite, eu estava ali agradecendo a Deus pelo privilégio, porque através de nós, Deus está levantando vidas. Adolescentes, jovens, que se não tivesse o trabalho aqui, irmãos, o diabo ia matar, roubar, destruir. Mas aonde Jesus chega, irmãos, o mal tem que ir embora. Então eu quero que a igreja sempre ore. Nós vamos ter no dia 23, aí, sábado que vem, irmãos. Eu estou convidando, intimando vidas que não são crentes, que nunca vieram numa igreja. Estou procurando, até já tem aqueles que sempre vêm, mas estou agora uns outros. Eu quero que os irmãos orem e também faça também o mesmo, irmãos. Cada um trazer pelo menos um descrente para estar ouvindo a palavra de Deus. É o que cabe a nós, irmãos. Graças a Deus que nós não temos que converter ninguém. É só faça o convite e insista com eles. Eu estou insistindo, eu estou intimando eles para poderem estar. Fale, irmãos, hoje, olha, vai ter uma cuscuzada lá, deliciosa. Vai ter um chá quente, vai ter cachorro quente também, olha lá, entendeu? Já é de graça. Então, irmãos, o que nós temos que fazer, aqueles que estão ao nosso redor, que trabalham, clientes, a gente tem que sempre estar convidando para que eles possam ouvir deste evangelho bendito e poderoso. Eu quero que os irmãos já comecem a orar para que realmente a glória de Deus realmente se manifeste em nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quero que os irmãos abram a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Deu para entender bem, irmão? Não precisa quase nem explicar esse versículo. Volte ele de novo lá, o versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é o qual nós estamos vivendo aqui. O que é se apostatar, irmãos? Hein? É sair do caminho certo e ir para um caminho errado. Mas eu quero aqui, irmãos, também dizer aos irmãos que só se desvia realmente do caminho quem ainda não teve um pleno conhecimento da palavra de Deus.
Eu, essa semana, até tinha uns amigos ali, e eu pude, alguns minutos, poder falar com ele, e eles são bem católicos, e eu sempre até coloco a Igreja Católica e muitas igrejas evangélicas que entraram pelo mesmo caminho, se apostataram daquilo que realmente Jesus Cristo ensinou. E se apostataram, eu falo assim, porque de repente se iludiram com as coisas deste mundo. Falei até sobre a nação de Israel, talvez por querer construir templos grandes, ou por querer ser ali uma religião única, a qual nós sabemos, e até falei para eles, olha, quem fez catequese sabe que lá no século III, irmãos, eles quiseram oficializar a fé cristã como única. Não se podia ter outra. E de repente tivesse outra, olha aí, irmãos, como se apostataram. Em nome de Deus matavam. Já viu isso? Em nome de Deus matava, mandava queimar, viu? Coisas terríveis. E falavam que o quê? Estavam fazendo o que era correto. E aí, de repente, nos dias de hoje, novamente, muitos estão se apostatando da fé, irmãos, e vivendo uma mentira, a qual o diabo, com muita astúcia, entra no meio. E o que ele mais usa, irmãos? O orgulho, a vaidade, ele usa o amor ao dinheiro, em trocar, irmão, achar que bênçãos de Deus é ter coisas nessa terra, é juntar tesouros nessa terra. Então tudo isso, irmãos, eu não estou aqui, eu gosto sempre de frisar, irmãos, de jeito nenhum que prosperidade, bênção aqui nessa terra, não é de Deus, é de Deus. Lá no Velho Testamento, irmãos, por que a nação de Israel, todo israelita, judeu, ele é próspero? Porque ele faz valer a palavra. É muito importante, por isso que é importante conhecer Bíblia, irmãos. O Velho Testamento, ele é todo voltado a quem, irmãos? Quer ganhar a sua salvação? Faça o quê? Guarde a lei. Cumpra ela. Só que é incrível, ninguém conseguiu cumprir. Então pronto, essa salvação você já não ganha. Qual outro mandamento lá do Velho Testamento, irmãos? É com o suor do teu rosto. Você trabalha e ganha o teu pão, aonde tu pisar com a planta do teu pé, tudo isso é o quê? Velho Testamento. E você abençoa aquele lugar, e aquele lugar é abençoado, você toma posse dele. Tudo isso, irmãos, voltado a um Velho Testamento. Agora, quando de repente nós olhamos, irmãos, no Novo, a qual nós vemos um Jesus que veio estabelecer um Novo Testamento, que ele próprio nos diz, não ajunte tesouro nessa terra. Está vendo? Olha como, de repente, as pessoas, olha que confusão, começa a pegar e trazer o quê, irmãos? Coisas do velho para o novo. E o apóstolo Paulo, bem conhecendo isso, irmãos, o que é velho está perto do fim, tem que acabar. O Velho Testamento, irmãos, já é velho, acabou. Agora o novo que Jesus Cristo estabeleceu para nós, um novo testamento no seu sangue. Esse novo testamento, irmãos, fala bem claro, não ajunte tesouro nessa terra, ajunte tesouro no céu. E aí você fala assim, então pastor, mas peraí, só que eu quero que os irmãos entendam, esse corpo ainda, irmãos, tem que viver debaixo do velho, se você não levantar de manhã, e não for trabalhar, o apóstolo Paulo mesmo disse assim, ei, você que não quer trabalhar, não coma também, viu? Por que o apóstolo Paulo falou aquilo? Porque de repente agora estavam querendo viver, irmãos, só o Novo Testamento, então nós não temos que ter nada, não temos que trabalhar, a volta de Jesus está aí. Mas espera aí, ainda estou com esse corpo, que ele pertence ao Velho Testamento, a lei do pecado qual é? Se você não comer, você morre. Se você não dormir, você morre. Se você não ter seu tempo de descanso, dá um piripaque nisso aqui. Você tem que descansar. Então, mesmo eu vivendo, irmãos,
O Novo Testamento, que é só o quê, irmãos? Eu só olhar para Cristo, eu só juntar tesouro no céu. O Novo Testamento nos ensina o quê, irmãos? Se você tomar um tapa, vira outro. Esse corpo quer isso, irmãos? Não quer. De maneira nenhuma. Esse corpo quer revidar. E é como nós falamos aqui no domingo, o apóstolo Paulo falando da grande guerra, luta, que há dentro dele. Porque agora há dois seres, irmãos. Esse aqui que ainda está muito vivo, que ainda é cheio dos seus chiliques, seus problemas, traz um pouco do gênio do pai, da mãe, do avô, da avó, e mistura tudo, complexos, problemas, inferioridades, está tudo aqui nesse corpo. Mas a hora que você aceita Jesus, nasce um novo homem. Isso aí é para quê, irmãos? Para poder reprimir todo este velho homem. Quando aqui nós acabamos de ler, por que alguns se apostam? Aí o Espírito Santo está dizendo expressamente que nos últimos tempos alguns vão se apostatar da fé verdadeira. Porque não consegue entender isso, irmãos. Confunde tudo, de repente, irmãos. Eu estou vivendo depois que mudou o governo, irmãos. Eu só estou vendo assim, ó. Aí, o meu filho Efraim lá fica todo nervoso, isso, aquilo e tal. Falei, filho, eu já estou. Por isso que a Bíblia fala, a experiência é tudo, irmãos. A experiência, ela traz a esperança não traz confusão. Falei, o pai já começou 4 vezes. Se precisar começar de novo, o importante é que eu estou com Deus no barco. A tempestade está grande, mas Jesus está no barco. Eu sei que a hora que ele se levantar, não é o que Jó falava, irmãos? Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que no último dia, ele há de se levantar e vai dar minha vitória. O que Jó quis dizer com isso, irmãos? Que sempre vai ter o último dia. Vai acabar, vai terminar. Seja aquela tribulação, aquele problema, irmãos. Ou então até terminar a minha vida aqui nessa terra. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Que ele é o meu Redentor. E ele vive. E ele há de me dar a vitória. Chegou o último dia na vida de Jó. A hora que Deus falou, chega. E Deus prosperou a vida dele. Multiplicou, abençoou. Agora, o que acontece com muitos que eu estou vendo, irmãos? Ontem eu fui pregar ali na igreja, ali do pastor Wagner. Deus me levou a mensagem de repreensão, de ensino. E é verdade. O que as igrejas estão hoje, irmãos? Não estão mais pregando o evangelho já porque está fora de moda. Imagine eu pregar o evangelho, você que está em dificuldade, você que está em problema, fique tranquilo, Deus está na sua vida. Essas são as tribulações aqui dessa vida. Alguns não aceitam isso. Eu fui lá na igreja para ouvir uma palavra de vitória e de repente eu fui lá, ouvi uma palavra com ela. Isso é normal, irmãos. São os problemas, são as dificuldades que temos aqui nessa vida, as tribulações. Não é o que Jesus disse? No mundo vamos ter o quê, irmãos? Aflições. O que são aflições, irmãos? Você não tem nem ideia o que é você ser aflito. Talvez só estamos passando por tribulação. Jesus falou, vocês vão ter aflições, tribulações, dificuldade, mas calma, tenham paciência. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Alguns vão se apostar da fé, irmãos. Por quê? Porque não conseguem compreender isso. Não conseguem, irmãos, separar que nós temos aí essas, podemos dizer, 2 vidas. Sim, né? Uma com esse corpo de carne e a outra, irmãos, nascido de Deus. Esse vence o mundo, esse não é afetado por nada. E aí muitas vezes você não consegue entender, peraí, enquanto estou nesse corpo de carne, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas tribulações, mas o meu homem espiritual, irmãos, esse não é afetado por nada. Então, se eu estou com problemas, irmão, estou com dificuldade nesse corpo carnal,
mas o meu homem interior tem prazer em servir a Deus. E é o que acontece com muitos. Está com um problema aqui, irmãos, nesse corpo carnal, ele interrompe a sua comunhão com Deus. Ele para de vir na igreja, ele para de orar, ele para de ler a Bíblia, ele para de glorificar e agradecer a Deus. Quem fazia isso? A nação de Israel. A nação de Israel, irmãos, quando foram ali invadidos pelo rei Nabucodonosor, a Babilônia foi lá e levou, podemos dizer, irmãos, a nata da nação de Israel. Só deixaram lá aqueles que eram mais assim, sabe? E ali, enquanto eles estavam caminhando rumo à Babilônia, e aí a hora que entraram, chega a Bíblia, fala bem claro, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos. E ali penduramos as nossas harpas e choramos. E aqueles que nos levavam cativo, ainda olhava para nós e falava assim, viu? Cante um daqueles cânticos de Sião. Por quê? Antes deles invadir, mano, eles ficaram infiltrados muitas vezes um ano, observando e tal. E naquele ano eles observavam ali, quando eles louvavam, adoravam. Até os soldados gostavam, sentiam ali um arrepio. E ali, a hora que eles estavam ali, eu falei, viu, dá para vocês cantarem aqueles cânticos para nós lá? A gente achava bonito. Sabe o que eles responderam? Como que vamos cantar um cântico, estando nós cativos aqui? Resolveram pendurar as harpas. Irmãos, isso é porque eles viviam o Velho Testamento. O verdadeiro crente, irmãos, a hora que ele está mesmo naquela tribulação difícil, ele está louvando, ele está adorando, ele está glorificando, ele está exaltando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele não está vivendo aqui o hoje, mas pelos olhos da fé, irmãos. Ele está vendo o invisível, ele está vendo a vitória dele, ele está vendo que daqui a pouco o Senhor há de se levantar, o Senhor há de dar a vitória. E se não der aqui nessa terra, irmãos, nós estaremos com ele lá na glória. O verdadeiro crente, mesmo dentro da UTI, irmãos, mesmo com o corpo tomado de câncer, ele consegue louvar e adorar, porque ele tem esse entendimento, irmãos. Esse corpo de carne, ele está recebendo toda essa tribulação, todos esses problemas, essa dificuldade, porque ele optou por realmente se afastar de Deus. Ele se optou a se rebelar contra a palavra de Deus. Quando Deus disse para não tocar, ele foi lá e tocou. Então ele está merecendo, recebendo tudo o que esse corpo merece. Mas e aí, irmãos? Vamos se apostatar da fé? De maneira nenhuma. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que é ser hipócrita, irmãos? É ter duas vidas, né? Hipocrisia, toda aquela cara de santidade, aquela gravata, aquele paletó, aquela eloquência, irmãos, e vai conseguindo o quê? Enganar a muitos. Mas é como nós falamos, só é enganado, irmãos, quem não conhece Bíblia. Só é enganado, irmãos, quem realmente não está alicerçado sobre esta palavra, não tem esse conhecimento disso. Não confunde, irmãos, as suas doenças que tem nesse corpo aqui. Ai, Deus está me castigando. Não, irmãos. Entenda, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando via enfermos, aquele cego de nascença, os apóstolos, ei, já um começou a cutucar o outro, tenho certeza, apontando a dele, que aquele homem é cego porque o pai aprontou isso, que o pai era um adulto, porque a mãe era uma adulta, por causa disso. O outro, não, eu acho que é ele mesmo que é muito ruim. Por isso, Jesus parou e falou, escuta, não é nem o pai, nem a ele, isso aí é para que o poder de Deus se manifeste. Quando o crente entender isso, irmãos, que muitas das dificuldades e problemas que temos esse corpo é porque estamos num corpo de pecado, mas assim mesmo, ainda o nome do Senhor pode ser glorificado e exaltado, se você entender que realmente ainda Deus pode fazer milagres pela sua bondade, pela sua misericórdia. Não é para mim
blasfemar, não é para mim ficar questionando Deus, por que disso, por que daquilo, por que me aconteceu isso. Pare com isso, irmãos. A diferença nossa de todos os demais é que nós temos um Jesus no barco. E se você clamar, ele se levanta e repreende a tempestade. Aquela tempestade só estava sobre o barco dos apóstolos? Não. Estava sobre todo o mar, tinha muitos outros barcos ali. Bastante. Todos eles sendo acometidos. E o barco também ali dos apóstolos também. A diferença era o quê? Eles tinham o homem certo para pedir socorro, que era Jesus. Então, quero que os irmãos entendam, irmãos. Não fique pulando de um barco para o outro. Não fique indo nesse, naquele, porque aquele outro. Ou então se questionando assim, ó. Nossa, mas peraí, na minha vida nada está dando certo. Eu acho que porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Também, irmãos. É importante. Se coloque na balança. O Espírito Santo vai mostrando. De repente você passou a perna lá em alguém, aquele camarada amaldiçoou você até hoje. Hoje eu fui comprar uma peça até para um cliente lá, que hoje está tão assim que para você poder vender, eu fiquei até trabalhando meio para ele, fui lá, busquei uma peça, cheguei lá, um cara assim, viu, fulano tá lá com você? Eu falei, tá. Viu? Ei, ele me deve. Falei, rapaz, é ele mesmo, porque ele estava de sócio com o outro, e ele é crente, sabe? Falei, olha, se é ele, eu vou chegar lá e vou falar isso com ele, eu vou chamar ele no canto. Cheguei, chamei, não, vem aqui, meu irmão. Quando eu fui lá, e você precisa ver na frente, tinha uns outros clientes e tudo, e falou que você é mal pagador, isso, aquilo e tal. Que é? Não é que eu fui de fiador, assim, tipo assim, deixar o problema seu. Sabe quem que foi envergonhado lá? O nome de Jesus. Eu sinto, o diabo adora, e já vi que arrogância. Até eu fiquei meio irritado com o rapaz, sabe? Daí cheguei lá e falei para ele. Na mesma hora ele pegou, ligou, vê quanto é aí que eu estou devendo. Falei, é isso, meu irmão. A Bíblia fala que nós não temos direito nenhum, nós devemos de sofrer o dano. Isso, irmãos, para muitos não existe. Sofro o dano? É o que Jesus falou. Qual que é o meu direito, irmão? O meu direito é de eu desaparecer para que Cristo apareça. O meu direito é não ter direito algum. Para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja adorado. Isso não se pode, irmãos, se pregar no evangelho aí, onde se pregam sobre prosperidade. Aí ele pegou na mesma hora, até ele veio, mostrou, eu falei, é isso, meu irmão. Sabe por quê? Ele fica lançando maldição, ele amaldiçoou lá. Tem que ser quebrado isso aí, em nome de Jesus. Eu sempre já paguei. Quantas vezes, irmãos? Meu amigo, já paguei. Não, mas vou pagar de novo. Não tem problema. Você está falando que eu estou devendo? Eu vou. Aí depois o pastor falou, não tem problema, devolve. Agora você viu que eu paguei? Devolva, tá bom, tá ótimo. Acontece, foi um erro seu. Mas, irmão, não vou. Pare. Porque senão depois fica espalhando para todo mundo, irmão. Porque nós somos o que aqui nesse mundo, irmão? A presença de Deus. O que nós somos? Luz no meio das trevas, irmãos. Nada pode nos ofuscar. E é o que fala aqui de repente, irmãos. Esse evangelho que estão pregando aí, irmãos, é aqueles homens hipócritas. Olha aí, esse negócio do Banco Master aí, irmãos. Quantos pastores de igrejas grandes você vai ver estão envolvidos? Tudo por quê, irmãos? Hein? Tudo porque, por causa do dinheiro. Esse dinheiro, o que Jesus falou? Que a raiz de todos os males é o quê, irmãos? O dinheiro, o amor ao dinheiro. E o que mais as igrejas estão fazendo hoje? Fica-se meia hora, 40 minutos, por causa desse tal dinheiro. E aí o que acontece, irmãos? E está lá. E muitos estão ali ouvindo
toda aquela baboseira. Para, o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Qual que era? Quem que era o Deus Mamon? Era o quê? Hein? A Bíblia fala bem claro, assim, não tem jeito de servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou a Mamon. Quem era Mamon? O Deus do dinheiro. E aí, irmão? Muitas vezes algum fala, eu mesmo até quantas vezes a gente fala, servir a Deus ou ao diabo? Não. Não está falando de servir ao diabo. Não tem jeito de servir a Deus e ao dinheiro. Não está falando que você tem pacto com o diabo, você está tendo pacto com o dinheiro. Não tem jeito de servir a Deus e ao dinheiro, está entendendo? Irmãos, o dinheiro, irmãos, necessitamos dele, mas ele jamais pode ser meu Senhor, ele jamais pode ter uma partinha dentro do meu coração, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E aí, de repente, vemos hoje, irmãos, os homens hipócritas, aquela coisa, só pedindo dinheiro, por favor, se levanta. Eu falei bem claro, ontem tinha uma irmãozinha lá, irmãos, eu ia numa vigília, na época que eu ia, irmãos, era meio no porão, fazia o povo dobrar o joelho, quem ia lembra. Não vou citar o nome dessa igreja aí, porque é antiético. Meu Deus, tome lá, levou, dobra o joelho de novo, dobra o joelho. Hoje não, irmão, a vigília é show. Vem lá um monte de renomado, e você precisa ver, eu falei para essa aqui estava sempre querendo ir, fui umas 2, 3 vezes, porque tem que ir junto, né? Vai deixar a mulher ir sozinha na madrugada. Eu falei, agora eu não vou mais, veja aí, vim aqui para passar sono, ficar 40 minutos, e não é só assim, depois vinha um outro, irmãos, e tome revelada, profetada, e depois perde dinheiro de novo. O que é isso? Para com isso. Mas o que está lá? Os homens hipócritas, irmãos. Que estão indo, que estão servindo a Deus e mais quem? E olha o pretexto. Não, porque a gente precisa de dinheiro para manter a obra lá não sei aonde, na África. Tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Pode ver que os que estão lá fazendo a obra na África, irmão, estão vivendo um milagre de Deus. Ninguém manda nada para ele. Pode ver. É poucos. Por quê, irmãos? São hipócritas. Versículo 3. Para a gente já encerrar. Amém. A irmã Yasmin com a mão levantada, glória a Deus. Proibindo o casamento aí, ó. Olha que coisa hipócrita. E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. É o que mais tem, irmãos. Viu? Ei, não come isso, não come aquilo, não pode beber isso, não pode fazer aquilo e tal. Ai, quanta! Parece uma santidade. Mas por detrás, irmãos, hein? Vai arrancando a lã da ovelha, vai arrancando dinheiro, e vem, não pode isso, não pode aquilo. Olha, eu estou cansado, irmãos, de ver tanto isso. E de igrejas assim, que você olha, está todo, puxa vida, tudo conforme diz o figurino, irmãos. Mas estão entregues à apostasia, à mentira, ao engano, à hipocrisia. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Amém, irmãos? Então, por favor, compreendam bem a palavra de Deus, não confunda, está passando por dificuldade, tribulação, é o momento, é o que vivemos nesse mundo. É por isso, irmãos, que eu hoje também cheguei para um lado e falei, ó, rapaz, é por isso que Salomão, o homem mais rico desse mundo, depois de tudo que ele teve, o homem mais sábio, aí depois até falei, não sei se foi muito sábio, teve 1000 mulheres, ele ao fim da vida dele, ele viu, irmãos, que o resumo de tudo é o quê? É tudo vaidade. E ele falou, tema a Deus somente, glorifique e exalte a esse Deus maravilhoso e poderoso, e é o que nós temos que fazer, irmãos. Já já a gente vai partir daqui, vai deixar tudo aí. Eu vejo alguns chegar lá, irmãos, sabe, as pessoas falam, nossa, porque o fulano, isso, porque o fulano comprou aquelas terras ali para cima, isso, aquilo. Eu falei, daí?
vai largar tudo aí. Mas o meu, hein? O meu lugar está garantido no céu, pela graça e pela bondade de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão.